Bom dia, povo de Deus. Bom dia, geração eleita, sacerdócio santo. Bom dia, povo de Deus. Louvado seja o nome dele. Bendito seja ele para sempre. Aleluia, Senhor. Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse? Que graça é essa? Quem é o homem para que dele tu te lembras, Senhor? Na infinidade da sua grandeza, o Senhor se lembra do homem. Louvado seja o teu nome, Senhor. Gratidão, Pai. Não merecemos, sabemos, mas o teu amor nos alcança. Amém e amém, Senhor. E eu gostaria de estar trazendo uma palavra que é lá de Gênesis, lá do comecinho. Nós vamos falar hoje sobre a Arca de Noé, que está lá em Gênesis 6. Eu vou ler alguns versículos do 6 e logo em seguida eu vou para o 7 e ler 4 versículos do 7. Amém? Para que a gente possa entender e contextualizar essa passagem. Gênesis 6, a partir do 5, vai dizer assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. Eu quero que você preste atenção nessa palavra, arrependeu-se. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que eu criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça ao Senhor. Eu vou pular para o 13. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo. Aleluia, Jesus. Perante a minha face, porque a terra está cheia de maldade, de violência, e eis que eu desfarei a terra. Fazei para ti uma arca de madeira de golfer. Farás compartimento na arca e betumarás. Presta atenção nessa palavra também, betumarás, e arrependeu-se. Você vai betumá-la por dentro e por fora. E desta maneira farás de 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Porque, versículo 17, porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expiará. Mas contigo, Noé, estabelecerei um meu pacto, e entrará nas arcas tu, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Todos eles entrarão contigo. E tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, colocará na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a tua espécie, de todo o resto, de todos os répteis conforme a tua espécie. 2 de cada espécie,
virão a ti para os conservares em vida. E tu toma para ti toda a comida que se come, ajunta para ti e será de mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandara. Assim Noé fez. Gênesis 7, eu vou ler o versículo 4, 7, 10 e 16. Gênesis 7, 4 diz assim: porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Versículo 7 diz assim: e entrou Noé, seus filhos, a sua mulher, as mulheres de seus filhos, com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Versículo 10. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Versículo 16. Os que entraram, macho e fêmea de toda a carne entraram, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta por fora. Amém? Glória a Deus. Eu li o texto e pedi para você prestar atenção em 3 palavras: betumarás, betumar, arrependeu-se e fechou a porta por fora. Amém? A geração antes do dilúvio era uma geração que estava corrompida, uma geração onde a violência estava num nível insuportável e os homens viviam pelas suas vontades carnais, e viviam longe dos propósitos de Deus. Deus está irado com essa geração, pois é uma geração que está presa ao pecado, à iniquidade, à corrupção e à violência. E é um povo que não deseja mudança, que não se dá ao arrependimento. O pecado estava se tornando banal, a tal ponto que, ainda que a pessoa entendesse que aquilo que ela estava fazendo era errado, na mente dela já estava certo. O coração dessa geração estava endurecido e era maldoso, de modo que Deus estava determinado a exterminar todo ser vivente da terra. Deus deseja exterminar a humanidade, e isso vai acontecer através do dilúvio, através das águas. E vale lembrar, queridos, que até então a terra nunca tinha recebido chuva dos céus. Nunca havia chovido sobre a face da terra. Aquela humanidade não sabia o que era chuva, não sabia o que era uma tempestade. Lá em Gênesis 2, versículos 5 e 6, vai estar dizendo assim: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrá-la. Apenas um vapor, porém, subia da terra e regava a face da terra. Pelo que a gente entende aqui, o que caía sobre a terra era apenas uma neblina, um orvalho. Lembra?
A gente que mora aqui em São Paulo entende o que era isso, né? Quando São Paulo era a terra da garoa, e às vezes não garoava, mas serenava, dava a impressão que havia um sereno. Então eles não conheciam a palavra chuva ainda. Então o dilúvio foi a primeira chuva que aquela humanidade observou. E a ira de Deus ia se manifestar através das águas. Contudo, Deus, que é longânimo, misericordioso, bondoso, compassivo, Ele resolve, no último instante, passar os olhos sobre a face da terra, para ver se encontrava entre aquela geração alguém diferente, com quem Ele pudesse fazer um pacto. Aqui eu noto que o Senhor queria exterminar a terra, os homens, mas Ele queria começar tudo de novo. E Ele acha Noé, no meio daquela multidão, naquele mar de maldade. Ele encontra um coração puro, um coração inclinado a Ele, um coração que o buscava, um coração que andava com Ele. E decidiu fazer com Noé uma aliança. A minha pergunta hoje, queridos, é: se o Senhor hoje, nos nossos dias, se inclinar e olhar dos altos céus aqui para a terra, por acaso Ele vai encontrar entre nós alguém com o qual Ele deseja fazer uma aliança, um pacto, assim como Ele fez com Noé? Oh, meu Deus! Vai encontrar alguém disposto a obedecê-lo a tal ponto de pedir para que Noé construísse um lugar seguro para que ele entrasse com a família, com os filhos, com os animais, sem saber o que ia acontecer. Jesus disse que quando ele voltasse aqui na terra para buscar a igreja dele, a geração que estaria aqui na terra seria como a de Noé. Você viu alguma diferença entre a geração de Noé e a nossa? Aquele povo era amante de si mesmo, preso na iniquidade, uma geração que já não sabia o que era certo, o que era errado, uma geração onde aquilo que é moral se torna imoral, uma geração que está perdendo os princípios, que não aceitam ser confrontados, que não aceitam ser exortados e que deseja viver a vida dissolutamente, aproveitar a vida ao máximo, desfrutar dos desejos da carne, sem passar por uma transformação, por um arrependimento. Deus está irado e está também arrependido de ter criado o homem. Quando eu li essa palavra arrependido, queridos, eu falei: meu Deus, mas o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor se arrependeu mesmo de ter criado a humanidade. Mas então por que o Senhor queria preservar uma espécie, né? Pelo menos um indivíduo da espécie, uma família, para perpetuá-la? Números 22, 19 diz isso, que o Senhor não é homem para mentir, e nem é homem para se arrepender.
E eu, eu não sei, mas eu não consigo entender a palavra arrependido no sentido literal. Porque se eu entender que o Senhor arrependeu-se, eu vou estar anulando pelo menos um dos atributos divinos, que seria a onisciência. O fato de que Deus tudo sabe, tudo vê, e que Ele é atemporal, Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Eu estaria anulando esse atributo de Deus, a onisciência, porque na onisciência dele, ele não poderia ser surpreendido. Ele já sabia que a humanidade caminharia para esse fim destrutivo. Porque na onisciência dele, ele não poderia ser surpreendido. E na sua sabedoria, ele tudo sabe, ele tudo vê. Só pode ser surpreendido e só pode ser pego de surpresa quem não sabe. E assim, a Bíblia, ela foi escrita em pelo menos 3 linguagens simbólicas. Tem a linguagem alegórica, a simbólica e a literária. Então, nem tudo que a gente lê na Bíblia pode ser interpretado literalmente. O livro de Apocalipse, ele é todo simbólico e alegórico. Quando ele diz que Deus é o dono do ouro e da prata, não está dizendo que ele tem um depósito de ouro e de prata, mas que ele é um Deus supridor de todas as nossas necessidades. Lá em Apocalipse, quando diz que uma besta vai surgir do mar, é totalmente diferente do que a gente está lendo. Quando eu era criança, assistia aqueles desenhos orientais, em que vivia aparecendo monstros gigantes do tamanho dos prédios, que andava pelas ruas pisando nos carros. E quando eu ainda não tinha entendimento da palavra, quando eu lia isso, eu entendia isso, vai surgir um monstro. Mas não. É o anticristo, esse monstro, que vai sair do meio da multidão. Água quer dizer multidão. Então, do meio da multidão vai surgir o anticristo. Então, a expressão o Senhor arrependeu-se de ter criado a terra, aqui entende-se que o Senhor estava pesaroso, totalmente decepcionado com a sua criação. Havia uma tristeza muito grande nele, em ver a queda do homem, em ver o homem se afastando dele. Não há prazer nenhum em Deus na queda do homem. O desejo do Senhor é que todos sejam salvos, que todos conheçam a verdade, a luz. Mas aqui nesse contexto, Deus decide exterminar a humanidade. Mas ele encontra Noé e dá um projeto para que ele desenvolva. Pede para ele começar a construir uma arca e dá para ele o tipo de madeira de golfe, uma madeira difícil de ser talhada, de ser manejada. Aí ele diz: você vai betumar por dentro e por fora. Betumarás por fora. E Deus diz para ele o tipo de seladora que ele deveria usar.
Lá no começo eu pedi para você guardar a palavra arrependeu-se, Betumar, e fechou a porta por fora. Betumar. Ou piche é usado para impermeabilizar a superfície. E ele deveria betumar a arca por dentro e por fora. Deus dá a altura da arca, a largura, a profundidade, os compartimentos. E pelo que eu entendo, essa arca teria 3 andares. E apesar dele não ter a mínima ideia do que iria acontecer, ele não questionou Deus. O que é um dilúvio? É águas? Vai cair do céu as águas? Ele não questionou. Noé fez tudo conforme Deus lhe fará. E ele começa imediatamente a construção dessa arca. Quando Noé começou a construir a arca, ele tinha a idade de 480 anos. Quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra, ele tinha 600 anos. Ou seja, Noé pregou para aquela geração corrupta, pecadora, por longos 120 anos. E ninguém se converteu, e ninguém se arrependeu. Ao contrário, foram 120 anos ouvindo piadas, chacotas, humilhação a respeito da construção da arca. Pensa nisso, querido. Às vezes, a gente evangeliza uma pessoa por 1 ano, 2, e chega uma hora que a gente fala, estou cansado, Senhor. Eu vou desistir dessa pessoa. Noé evangelizou e pregou por 120 anos para uma geração. E ninguém se arrependeu. E ninguém se converteu. A segunda ordem do Senhor era para que ele colocasse dentro dessa arca, que era betumada por dentro e por fora, os seus filhos, sua esposa, a esposa dos filhos e a quantidade de animais que o Senhor determinara. E o Senhor fechou a porta por fora. Ai, meu Deus. Não tinha como Noé abrir. A porta foi fechada por fora. A porta da graça ainda está aberta, querido. Mas essa porta da graça vai se fechar um dia. E quando ela se fechar, não vai adiantar bater. Por isso, se ouvir a voz do Senhor hoje, ouça e pratique. E passados 7 dias de sol, de calor, Noé já estava dentro da arca, a família, aguardando as chuvas do dilúvio. Provavelmente, o povo lá fora estava rindo, zombando, fazendo piada daquela família confinada em uma arca. E quando findou o 7º dia, o céu se abriu e as águas caíram torrencialmente na terra. E diz que romperam-se todas as fontes dos grandes abismos, de modo que tanto dos céus como da terra brotaram águas abundantemente por 40 dias e 40 noites. Misericórdia, Senhor. As fontes do grande abismo
refere-se às atividades vulcânicas, né? Como parte desse cataclismo. Provavelmente, o vulcão, em vez de soltar lava, soltava água. Diz que os picos das montanhas, né? Os montes mais altos ficaram submersos debaixo das águas. E tudo que tinha vida pereceu, foi a óbito. A Bíblia relata que desde o primeiro dia do dilúvio, fazendo uma conta rápida, quando a chuva passa, depois de 40 dias, pensa como ecoar aquela água, como esvaziar a terra. 40 dias e 40 noites choveu, mas o Senhor sopra um vento e faz secar a terra. E Noé e a sua família deixa a arca depois de um período de 360 dias. 360 dias dentro de uma arca, esperando as águas baixarem. Isso foi só um resumo, né? Do capítulo 6 e 7, mas a gente precisa tirar daqui alguns princípios para a nossa vida de hoje. A primeira eu não preciso nem falar. Quando eu descrevi a geração de Noé, você se viu nessa geração. E quando eu disse que o Senhor, quando viesse buscar a igreja, a geração que estaria aqui na terra seria igual a de Noé, você se identificou com essa geração. E os princípios é: betumarás por dentro e por fora. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos betumar a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, por dentro e por fora. Para que quando o Senhor vier buscar a igreja, nós estejamos dentro da arca, betumada, sem contaminar, sem termos nos contaminado com o mundo, com os preceitos, com os valores desse mundo. E eu declaro sobre a nossa vida que 2024 nós vamos entrar betumados, blindados de toda má notícia, independente das crises políticas, financeiras, independente das más notícias, nós estaremos betumados, guardados, selados, em nome de Jesus. Vamos começar pelo betumado, por dentro e por fora, a nossa casa, amém? O betume era nada mais era do que uma seladora, que foi utilizada para que as águas de fora não penetrassem na madeira, não chegasse dentro da arca. E o betume por dentro também servia de bom ar. Você já imaginou? Por um ano, os animais ali dentro comendo e defecando, não tinha um sistema, né, para evacuar as fezes. Você já imaginou o mau cheiro que tinha dentro daquela arca? E o betume por dentro servia para amenizar o odor, servia de bom ar naquele lugar. Mas o principal era que o betume servia como seladora para impedir que as águas entrassem na arca. Desde Gênesis, o Senhor já ordenava para que a gente se brinde dos valores desse mundo, para que a gente não deixe o mundo entrar em nós.
os valores, aquilo que eles valorizam e que tem como verdade, não pode entrar em nós. Porque eu não quero que as coisas de fora venham contaminar as coisas que estão dentro. A igreja é um ambiente que precisa permanecer inatingível. A igreja está sobre as águas, mas as águas não entram nela. Ela está no meio do mundo, mas o mundo não entra nela. Eu posso estar falando da igreja de 4 paredes, mas eu estou falando da igreja que sou eu e você. A igreja está num lugar fixo. A igreja que somos nós. Estamos em movimento. E onde nós estivermos, nós não podemos deixar que a influência do mundo entre em nós. Essa igreja que eu estou falando é nós. Estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Amém? O que tem no mundo não pode nos contaminar. Ao contrário, nós devemos contaminar as pessoas e contagiar com a alegria, com a força, com a fé, com a cultura dos céus. Estamos vivendo uma geração que está dentro da igreja, cantando as músicas da igreja, mas usando os conceitos do mundo. A igreja não pode ser influenciada pelos valores que estão de fora. Charles Spurgeon disse, é um dos heróis da fé que a gente estudou ano passado, mas ele não entrou. Sei porque a igreja tem pouca influência no mundo. É porque o mundo tem muita influência na igreja. Misericórdia, Senhor. Uma igreja assim não tem autoridade para pregar para o mundo. É uma igreja tímida que não desperte interesse do mundo em conhecer a igreja. Porque dentro da igreja tem as mesmas coisas que tem fora da igreja. A igreja precisa ser diferente, precisa ser exemplo. É por isso que muitas vezes nós lutamos para trazer alguém para a igreja, algum amigo, alguém da família, e não conseguimos, porque eles não veem diferença em nós. Nós não somos exemplos. Porque antes do mundo escutar o que eu prego, ele observa como eu vivo. E muitas vezes, como eu vivo, não dá testemunho do meu Deus. Está cheio de crente caloteiro, está cheio de crente mentiroso, está cheio de crente adúltero, está cheio. Está cheio de crente. Em nome de Jesus, Senhor. Envergonhando o nome de Cristo. A Bíblia nos relata ao longo da Bíblia que existiam 3 arcas, de Gênesis e Apocalipse. A arca de Noé, a arca da aliança e o cesto onde Moisés foi colocado, que no original quer dizer uma pequena arca. A arca onde Moisés foi colocado, que no original é arca, o cesto é uma arca, a arca da aliança, que é a arca do concerto entre Deus e os homens, e a arca de Noé, que ele salvou a sua família. Essas 3 arcas, esses 3 baús, cada um de um tamanho, têm a mesma finalidade, que é guardar e proteger
algo precioso da destruição, da morte e dos olhos do inimigo. E nesta manhã, a minha oração é para que a nossa arca chamada família, a nossa arca que somos nós mesmos, estejam protegidas, betumadas da destruição, da morte e dos olhos do inimigo. Amém? Na arca de Noé, nós não temos só os animais, mas nós temos ali a espécie humana, aquela que Deus criou a sua imagem e semelhança e que Ele resolveu preservar. Aleluia! Ele preservou aquela família da destruição e da morte. A arca de Moisés foi criada para salvar a vida dele. Quem foi Moisés? Moisés não foi apenas um pastor, ele não foi apenas um profeta em Israel, mas ele foi o maior legislador da face da terra. Ele sozinho escreveu a Constituição Federal da nação de Israel. Pensa, no deserto, ele líder à frente daquele povo, tendo que ditar as leis, as regras, como deveriam agir. Ele criou as 613 leis, que ia desde os direitos humanos, os direitos de herança, as regras de um casamento, tudo ele criou e ainda criou, juntamente com Deus Todo-Poderoso, escreveu os 10 mandamentos. Ele era muito importante e aquela arca o livrou da destruição e da morte. A arca da aliança é aquela que guardava a presença do Altíssimo. Dentro dela tinha uma porção do maná, com a qual Deus alimentou aquele povo por 40 anos. As 2 tábuas da lei e a vara de Araão, que floresceu no deserto. Esses 3 utensílios têm a mesma finalidade, que é a de guardar algo muito importante. A igreja, quando ela está vazia, queridos, ela é apenas um ambiente, um lugar. Mas quando existe ali a comunhão dos irmãos, o encontro dos irmãos, dos justos, quando se encontram no mesmo ambiente, ela deixa de ser um espaço comum e se torna uma arca. A arca, por mais fedida que ela estava, só ali a vida seria preservada. Dentro da igreja, por mais problemática que a sua igreja seja, tem vida e salvação. Fora da igreja, não há vida. Tem pessoas que são desigrejadas, né? Eu sirvo a Deus na minha casa. Querido, desculpa. Mas é só na comunhão dos irmãos que o Senhor ordena a bênção. É só contra a porta da igreja que o inferno não pode prevalecer. Não havia vida para Moisés se ele fosse tirado daquele cesto, daquela arca. Para a família de Noé, não haveria vida se saísse daquela arca. E também não havia vida espiritual para Israel sem a arca da aliança. Quando a arca é tirada, eles ficam perdidos. Do mesmo jeito, não existe vida fora da igreja, do corpo de Cristo. Pode parecer impositivo, né? Mas a verdade é essa. Não
não sou eu, Fátima, que estou falando. Quem não frequenta a igreja foi o próprio Cristo que disse isso. Não participa da ceia, foi o próprio Cristo que declarou. Quem não participa do pão e do vinho, do corpo e do sangue, não tem parte com ele e do seu reino. E somente dentro de um ambiente sagrado, quando nós nos comungamos, a nossa alma se alimenta. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 14, 26, diz assim: quando nós nos ajuntamos, uns têm testemunho, outros têm salmos, outros têm glória para dar, outros têm revelação, outros têm línguas estranhas. E tudo isso faz a edificação, coisas que você não tem fora da igreja. Quando acontece isso, nós saímos do ambiente terrestre e entramos no ambiente celestial. Paulo está dizendo que quando começam os louvores, os testemunhos, a glória de Deus se manifesta. Então, não é hora de brincar de crente, de servir a Deus. A palavra diz que nos dias anteriores ao dilúvio, comiam-se e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Que naqueles dias houve uma degeneração da raça humana. Isso é muito complexo de se falar, né? Porque houve uma corrupção do gênero humano. Estamos falando de sexualidade aqui, e é muito difícil nos dias de hoje falarmos sobre isso, né? Fala ali do gênero feminino e do gênero masculino. E agora, nos nossos dias, essa maldade, né, evoluiu. Hoje, estão querendo criar ideologia de gênero, ou seja, ninguém nasce nada. Com o tempo, você decide o que você quer ser. Isso é um outro sinal. E lá em 2 Timóteo 3, 3, do 1 ao 7, vai estar dizendo assim, queridos. Sabe, porém, que nos últimos dias, que é os dias que nós estamos vivendo, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia de Deus. Porque desse número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres, nécias carregadas de pecado, levadas por várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Nós estamos vivendo esses dias em que o amor de muitos esfriaria e a violência aumentaria espantosamente. E nessa manhã, nós vamos fazer uma aliança com o Senhor, para saber tomando a nossa casa, a nossa vida. A primeira aliança que o Senhor fez com o homem foi com Noé. Quando ele desceu da arca, o Senhor prometeu para ele que jamais destruiria a humanidade e que colocaria no céu um arco-íris para se lembrar perpetuamente dessa aliança. Comece 2024 fazendo essa aliança com o Senhor, que você vai betumar por dentro e por fora a tua casa física e a tua casa espiritual. Em uma aliança, existem direitos e deveres dos dois lados. Eu não vou precisar dizer quais são os atributos de Deus para conosco,
Mas a nossa parte consiste em estarmos constantemente em conexão com Deus, estarmos em comunhão e união uns com os outros. 3 atributos Deus viu em Noé. Ele era justo, reto e honesto. Isso não quer dizer que ele não pecava, mas a integridade moral que no meio daquela geração existia, carregado de iniquidade, ele se manteve firme e puro. Ele andava com Deus e foi salvo pela fé. No meio de tanta injustiça, devemos sempre ser justos. Em meio às pessoas que erram porque querem errar, devemos ser luz e farol. Em meio a um povo que se afasta de Deus, devemos nos aproximar com confiança ao trono do nosso Pai, que é cheio de amor, a fim de recebermos misericórdia e alcançarmos graça, que nos ajudará na hora em que precisamos. Hebreus 4:16. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, que nessa manhã, Senhor, em que nós ouvimos, Senhor, a história de Noé, e o que nos chama a atenção, Senhor, é que o Senhor disse que quando o Senhor viria buscar a tua igreja, o povo que habitaria aqui seria como o de Noé. Ô Senhor, dá para perceber que nós estamos ganhando daquela geração em maldade, em malícia, em lascívia, em corrupção, em violência e em pecado. Olha dos altos céus, Senhor, contempla as nossas vidas, nos ajuda, Senhor, a betumarmos por dentro e por fora. Salva a nossa casa, Senhor. Salva os nossos, Pai. Quando o Senhor vier, Senhor, que a nossa casa esteja betumada por dentro e por fora. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.